A Bíblia, além de ser uma fonte de ensinamentos espirituais e históricos, também é palco de histórias que envolvem seres misteriosos e entidades sobrenaturais. Embora muitos destes seres sejam mencionados e descritos de forma explícita nas Escrituras, há outros que são apenas aludidos ou sugeridos de forma mais enigmática, deixando espaço para interpretações e especulações. Entre os seres misteriosos da Bíblia, podemos citar os Onefilins, mencionados no livro de Gênesis, que são descritos como gigantes ou seres de grande estatura que habitavam a terra antes do dilúvio. Sua origem e natureza exata são objeto de debate e interpretação entre estudiosos e teólogos. Outro exemplo são os querubins ou serafins, seres angelicais que aparecem em visões proféticas e são descritos com múltiplas asas e atributos divinos. Suas funções e significados simbólicos são frequentemente objeto de interpretação e análise. Além disso, a Bíblia também faz menção a anjos caídos, como Lúcifer ou Satanás, e a outros espíritos malignos que desempenham papéis significativos nas narrativas bíblicas, mas cujas origens e naturezas são envoltas em mistério. Estes seres misteriosos da Bíblia, mesmo aqueles que não são mencionados de forma explícita, continuam a capturar a imaginação e a curiosidade de muitos, inspirando uma ampla gama de interpretações e teorias ao longo dos séculos. Os querubins são descritos na Bíblia como seres angelicais de grande poder e majestade, frequentemente associados à presença e à glória de Deus. Uma das passagens mais impactantes que menciona os querubins está no livro de Gênesis, após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Após Adão e Eva serem expulsos do Jardim do Éden devido à sua desobediência a Deus, a Bíblia relata que o Senhor colocou querubins e uma espada flamejante que se volvia ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 13:24. Esta imagem evoca uma visão de grande solenidade e poder divino. Os querubins, com sua natureza angelical e atributos divinos, são encarregados de proteger e preservar o acesso ao jardim e à árvore da vida, símbolos da presença e da comunhão direta com Deus. Este relato não apenas ressalta a seriedade da queda humana e as consequências da desobediência, mas também sublinha a santidade e a inacessibilidade do divino. Os querubins, como guardiões poderosos, representam a separação entre a humanidade caída e a presença pura e imaculada de Deus. Esta imagem de querubins flamejantes guardando o caminho para o Jardim do Éden é profundamente impactante, sugerindo uma barreira intransponível entre a humanidade pecadora e a divindade, ao mesmo tempo em que evoca um sentimento de reverência e temor diante da majestade e do poder dos seres angelicais e de Deus. É uma lembrança vívida da gravidade do pecado humano e da santidade inatingível de Deus. Os serafins são descritos na Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, como seres angelicais de elevada hierarquia que habitam os céus de Deus. Eles são frequentemente associados à presença e à glória divinas e são descritos de maneira impressionante e majestosa. A passagem em Isaías 6:1-3 descreve os serafins da seguinte maneira: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esta descrição oferece uma visão poderosa e reverente dos serafins. Eles são retratados como criaturas majestosas com 6 asas, que usam para cobrir seus rostos e pés em humildade e reverência diante da santidade e glória de Deus. A imagem deles voando sugere sua prontidão e disposição para servir e adorar a Deus constantemente. O canto dos serafins, proclamando que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, destaca a santidade e a transcendência absoluta de Deus. Este é um dos hinos mais reverenciados da Bíblia e é frequentemente utilizado na liturgia cristã como uma expressão de adoração e louvor a Deus. A presença dos serafins na visão de Isaías serve como um lembrete da santidade e majestade inigualável de Deus, contrastando profundamente com a imperfeição e pecaminosidade da humanidade. Eles representam a ordem angelical mais elevada e exemplificam a adoração perfeita e contínua que é devida a Deus.
Em resumo, os serafins são seres angelicais poderosos e reverenciados na tradição bíblica, cuja descrição no livro de Isaías oferece uma visão impressionante da glória divina e da adoração celestial. Os nefilins são misteriosos e enigmáticos personagens mencionados no livro de Gênesis, especificamente no capítulo 6, versículos 1-4. Eles são descritos como gigantes ou seres de grande estatura que habitavam a terra em tempos antigos. A origem e natureza exata dos nefilins tem sido objeto de debate e especulação ao longo dos séculos. A passagem em Gênesis 6 diz o seguinte: Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Senhor, o meu espírito não contenderá eternamente com o homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram os valentes, os homens de renome, na antiguidade. A interpretação desta passagem é complexa e tem gerado diversas teorias ao longo da história. Os filhos de Deus são frequentemente entendidos como seres angelicais ou celestiais, enquanto as filhas dos homens são vistas como mulheres humanas. A união entre estes seres celestiais e humanos resultou no nascimento dos nefilins, descritos como gigantes ou heróis antigos. A natureza exata dos nefilins, sua origem e seu propósito na narrativa bíblica são temas de debate. Alguns interpretam os nefilins como seres semidivinos ou híbridos angelicais humanos, enquanto outros os veem como simplesmente indivíduos de grande estatura e poder. Suas ações e presença na Terra são associadas a uma época de corrupção e violência que levou Deus a decidir limitar a vida humana a 120 anos e, eventualmente, a destruir a humanidade através do dilúvio. Embora a Bíblia forneça informações limitadas sobre os nefilins, sua menção breve e enigmática tem fascinado leitores, teólogos e estudiosos, inspirando uma ampla gama de interpretações, mitos e especulações ao longo dos séculos. Eles permanecem como um dos mistérios mais intrigantes e enigmáticos das Escrituras Sagradas. Os 24 anciãos, mencionados no livro do Apocalipse, no Novo Testamento da Bíblia. Eles são descritos como seres celestiais que ocupam tronos ao redor do trono de Deus no céu e desempenham um papel significativo nas visões apocalípticas recebidas por João. A principal referência aos 24 anciãos está em Apocalipse 4:4, onde João descreve sua visão do trono de Deus. Ao redor do trono, havia também 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e nas suas cabeças coroas de ouro. Os anciãos são descritos como participantes ativos na adoração celestial, prostrando-se diante do trono de Deus e lançando suas coroas em um ato de humildade e reconhecimento da soberania divina. Além de sua participação na adoração celestial, os anciãos também são descritos como detentores de conhecimento e sabedoria divinos, respondendo às perguntas de João e interpretando as visões apocalípticas. Os 24 anciãos, portanto, desempenham um papel multifacetado no Apocalipse, servindo como símbolos da comunidade dos santos, testemunhas da soberania e glória de Deus, e intercessores que participam na adoração e na revelação divina. Sua presença e suas ações no livro de Apocalipse são ricas em significado teológico e simbólico, oferecendo uma visão profunda da adoração celestial e da soberania de Deus sobre toda a criação. Gostaria de pedir que curta esse vídeo e se inscreva no canal para que possamos saber que estão gostando do conteúdo e nos ajuda muito. Obrigado.